Bom dia, boa tarde, boa noite. Live do Grupo Pedra Filosofal, mentoria em desenvolvimento pessoal quântico. Hoje são 13 de outubro de 2020. Esta live, para quem está nos assistindo ao vivo, é boa noite a todos, os 92 membros que estão aqui conosco ao vivo. Hoje é a segunda aula do nosso curso prático de mecânica quântica, sendo que esta aula não vejo uma necessidade de assistir a primeira para poder estar assistindo esta. É claro que se assistir a primeira, melhor. Agora, se você não assistiu a primeira, pode assistir esta tranquilamente. O assunto é relacionamentos, no modo geral, usando o paradigma, conforme o paradigma da mecânica quântica. Nossa posição atual é que, por não se acreditar no paradigma da mecânica quântica, conhecimentos poderosíssimos que já são utilizados de forma inconsciente, a favor e contra, são deixados de lado. E quando se tem a percepção, quando se sabe o que se está fazendo ou o que se pode fazer através das palavras, através de comportamentos. Por exemplo, o rapaz falou linguagem, falou do campanário, essa linguagem aqui. Isso aqui provoca, por si só, um sentimento X na pessoa. Quando se tem esse conhecimento, pode ser usado para um crescimento, um rápido crescimento em todos os setores. Para cada questão, um setor pode ser o salto quântico é quando consideramos o crescimento em todos os setores. Mas você pode dar um salto dentro de um setor utilizando esses conhecimentos que nós vamos passar hoje, que são palavras, comportamentos, tudo dentro da questão quântica. Hoje é muito importante. Um outro fator que é necessário falar agora no início é que muito conhecimento é poder e gera responsabilidade. Muitas pessoas usam este conhecimento de forma negativa, sem perceber que se está fazendo algo negativo. E isso é em razão do paradigma vigente. O paradigma vigente, segundo os padrões do paradigma vigente, determinadas questões que são negativas não são vistas como negativas. Porém, não é vista aqui. Agora, de forma automática, como estamos da terceira dimensão, mas seja lá a dimensão que estivermos, existe o fator campo eletromagnético, atraímos o que emanamos, e isso é uma das leis que regem o universo, tema da nossa próxima aula, as leis que regem o universo. A pessoa vai ter as consequências dos atos, sabendo ou não, tendo a intenção negativa ou não importa. Pode ser que a consequência seja, para o retorno para ela seja maior ou menor. Claro, se a pessoa faz algo negativo, sabendo que se está fazendo algo negativo, alguém vai fazer algo negativo contra ela, sabendo que está fazendo algo negativo. Se alguém faz algo negativo para a coletividade ou para outra pessoa sem saber, também alguém vai fazer algo negativo para ela, ou a própria coletividade, ou alguém específico, também sem saber. E assim vai. Isso é campo eletromagnético, sempre que o retorno é sempre maior. Dito isso, vamos iniciar. Lembrando que, no final dessa live, iremos fazer a prática voltar na origem, que é a identificação. Dá um atraso aí. Atrasozinho chato. Mas tá dando para ir, né? Não, vou tirar da imagem HD, porque esse atraso incomoda, prejudica o conhecimento passado.
Pronto. Creio que agora vai ficar bom. Já ficou. Voltando. Onde eu está? Até depende, mas vamos lá. Então, eu vou iniciar a live. Eu parei aonde aqui, Davi? Está atrasado, mas dá para ver. Vamos lá, vamos iniciar a live. Dito isso, vamos iniciar a live. Primeira questão. O universo está debaixo de leis. Leis. Que vai ser um assunto para a próxima aula, mas hoje vamos falar de diversos comportamentos que já estão inseridos dentro das leis que regem o universo. Os comportamentos dentro das leis que não estão desrespeitando as leis e assim provocando um crescimento. Também vamos falar quando ele se está desrespeitando e os seus porquês. Então, o universo está diante, nós vivemos aqui na terceira dimensão, debaixo de leis que regem o universo, leis estas que são, em sua grande maioria, ignoradas. Uma das leis é que os iguais se atraem. Essa questão que os opostos se atraem é uma linguagem popular. A grande que, né, existem contextos que vão parecer que é os opostos se atraindo, mas na verdade não são opostos, são semelhantes se atraindo. Só que tem a aparência de oposto, mas não vamos entrar nesse mérito. Os iguais se atraem. Nesse sentido, estamos aqui debaixo das leis e princípios. Temos o livre-arbítrio, temos o princípio da incerteza de Heisenberg, entre outros. Somos um campo e estamos numa frequência. Cada um de vocês aqui estão vibrando numa frequência. Existe aquela questão momentânea, né? E existe também aquela frequência que a pessoa está como um todo, é o momento de vida. Existe o momento do dia, estado temporário, existe aquele estado de vida. Por exemplo, uma pessoa, ela é calma, a frequência da calma, ela vai atrair uma outra pessoa que também é calma. Só que tem momentos que essa pessoa, mesmo sendo calma, ela fica nervosa e ela acessa essa frequência do nervosismo. Este momento, essa questão temporária, não tem um valor significativo de atração de algum outro semelhante para si. Quando eu digo atração, é atração para si, não necessariamente sexual. Sexual também, sem dúvidas, mas não é só a questão sexual. É atrair os sócios para empreendimentos, atrair a atração de amigos, entre outros fatores. Então, a pessoa ela tem essa frequência do estado de vida dela. Em razão do princípio da certeza, não se dá para medir a partícula, a parte do átomo, no sentido, a partícula, a matéria, quando eu falo partícula, é a questão sólida. Em razão do princípio da certeza, não se dá para medir ao mesmo tempo velocidade e posição. Na prática, vamos lá, o que importa é a prática. Na prática, o que isso significa? Se um de vocês está vibrando na frequência do ativismo quântico e está num crescimento, e isso é o fator preponderante da sua vida no momento, a tendência é que você irá atrair para si, seja online, seja também de forma presente, tudo junto. É claro que online vai ser a primeira forma de atração, porque é mais fácil. Mas uma continuação também vai atrair semelhantes até você, né, de forma presencial. Não muitos, porque são poucos. Mas também vai, se você continuar vibrando. Vai atrair pessoas que vibram com a física quântica. Você está nessa frequência
em andamento. Vamos lá, indo para cima. Se tem alguém que já estuda física quântica há mais tempo que você, tem um conhecimento maior, já está vibrando numa frequência maior, só que ela não está tendo uma evolução, ela vai estar numa escala, vamos imaginar um termômetro. Eu sempre gosto de usar isso. Aqui, ó. Nessa aqui, uma pessoa que já está estudando física quântica há 5 anos, só que no momento ela deu uma parada de estudar, não está tendo um crescimento dentro do ativismo quântico. Lembrando que isso pode acontecer, geralmente acontece sem a pessoa perceber. Mas, vamos lá, a pessoa vai estar numa frequência, vamos jogar um número qualquer, só para ser entendido, uma frequência denominada 80. Essa que está estudando física quântica já há 5 anos. Está aqui. Pum. Só que ela está, o quê? Parada, não está em movimento. Aqui, 80. A outra pessoa que iniciou o estudo da física quântica, só que está embalada, ela está aqui na frequência, vamos botar aí, 15, só que em movimento. Então, existe uma tendência aqui, ó, natural, delas se encontrarem. Como existe essa tendência delas virem a se encontrar, já existe já inicia-se uma atração entre uma e a outra. Elas podem vir a se encontrarem porque a tendência é esta aqui, chega na mesma frequência aqui. Ela está subindo, então, nesse campo aqui, é completamente possível, quando possível, isso é eletromagnetismo. Né? Estaria dentro de uma consequência normal, elas se encontrarem, porque tem um fator aqui, tem o eletromagnetismo atuando a favor das duas. Só que essa aqui está parada e essa aqui está em movimento. Então, enquanto essa aqui estiver em movimento, em direção a essa aqui, que está parada, uma está na 15, outra está na frequência 80, outra na frequência 15. E vai existir o eletromagnetismo. Elas podem se conhecer, e aí, se for, né, rolar uma atração física, pode vir a ter um relacionamento, tudo são flores, a mesma questão. E aí tem até um gatilho mental aí da escassez, porque são poucas pessoas estudando mecânica quântica, então isso por si só já vai gerar um poder de atração maior quando elas se conhecerem. Só que se essa aqui continuar crescendo, passar dessa aqui e essa aqui continuar parada, quando essa aqui chegar aqui, ó, acabou-se o eletromagnetismo. Puf! Acabou. De um dia para o outro, o negócio ficou murcho. E aí, acontecem diversas questões. Eu falei, do dia para o outro ficou murcho comparado ao que era antes, mas entre as duas, esta percepção vai de forma mais gradativa. Então, o relacionamento vai o quê? Vai enfraquecendo. Pode ser que seja muito forte, de um dia para o outro, acabou, ter uma forte percepção que acabou? Pode, mas ainda assim, em razão do ego, ele vai levantar uma grande barreira para não aceitar isso, e o que vai acontecer é um relacionamento triste, chato, até o ponto dele encerrar. Eu estou trazendo esse caso levando em consideração a questão ativismo quântico. Mas isso, né, eu falei ativismo quântico porque a questão do ativismo quântico era o preponderante aí nessa situação, da que estava crescendo, da outra também. Agora, existem outros fatores que vão influenciar, mas como essa pessoa, essa aqui que veio da frequência 15, estava vivendo disso, da física quântica, é o preponderante. Passou a ser o preponderante. Por si só, muda tudo, porque a influência vai ser muito grande. No dia a dia, isso acontece em diversas situações. É por isso que a maioria dos relacionamentos não dão certo. Porque uma pessoa está vibrando na prosperidade,
né? E ela está vibrando, está crescendo, a outra já chegou no patamar X, então existe uma tendência, e se for essa questão da prosperidade for a frequência preponderante na vida, do estado atual da vida da pessoa, vai ser o que vai determinar, né, as atrações. Não é uma regra, lembrando, mas é uma tendência muito forte. E aí, quando a pessoa passa, ela obtém uma prosperidade, né? Passa da prosperidade, que essa aqui já aconteceu, que a outra pessoa já tinha chegado, e ela passa e essa outra pessoa fica parada, a tendência é acabar o relacionamento. Isso não só no relacionamento amoroso, amizade, entre outros fatores. Lembrando que tudo está interligado. Eu estou falando um fenômeno. Esse fenômeno ele é muito forte. Só que não é uma regra absoluta. Não é uma regra absoluta. Na verdade, não era nem necessário eu dizer que não era uma regra absoluta. Mas, em razão da autossabotagem, as pessoas elas têm uma tendência a, entre aspas, se fazerem de burra. Se fazerem, a pessoa sabe o que está acontecendo, mas elas se fazem de burra para se autossabotar. Tem um vídeo nosso no YouTube que fala muito bem sobre isso. Só vou falar mais um detalhe importante sobre essa questão. Quando ocorre isso, né, uma pessoa está vibrando numa frequência em velocidade de crescimento e a outra está no estado parado, e ocorre esse desencontro depois, né? É um encontro, depois, né? Elas estão indo ao encontro, agora estão indo no desencontro. Quando inicia o desencontro, alguns fenômenos podem acontecer nesse momento. É aí que entra o que falamos no nosso último curso de Crenças Limitantes e Sombras, que é algo nefasto, que é a sombra da rejeição. A primeira pessoa aí dessa relação, a primeira, que perceber, né, que o relacionamento não vai dar certo, a primeira pessoa que termina, que resolve dar um basta, quando ela faz isso, se a outra tem o que chamamos de sombra da rejeição, aí não precisa se preocupar sobre o que é sombra da rejeição nesse momento, não tem como saber. Quem sabe, ok. Quem não sabe, de forma rápida, é um trauma que aconteceu da vida da pessoa do passado e que gerou um trauma relacionado a uma síndrome de que não se pode ser rejeitado, e a possibilidade de ser rejeitado também afeta, e qualquer tipo de rejeição, a pessoa fica fora de si, e ela projeta a rejeição onde não existe. E quando existe, então, o negócio é muito forte, toca de forma muito agressiva na pessoa. E quando uma termina um relacionamento com a outra, se a outra tem a sombra da rejeição, aí ela pode perder totalmente o controle. E nesse momento, a que estava nessa frequência crescendo, aqui, ó, qual é a tendência natural? O crescimento cessar. Cessa o crescimento. Por causa de um relacionamento. Um término, porque ela vai querer permanecer, voltar e ficar com essa aqui. Só que nada está parado. Quando eu falei que essa pessoa que estava parada, tá? Na verdade, ela estava em declínio bem leve, mas porque nada fica parado. Um declínio bem leve. Certo? Um declínio. Então, essa aqui, a outra, a tendência, ou ela vai ter um declínio muito maior, vai despencar. Agora, ela chegar e ficar no nível é quase... Não digo que é quase impossível, mas é muito difícil. Esse é um fator que esse fenômeno, além de ser nefasto para os relacionamentos, também é nefasto para o crescimento pessoal de qualquer pessoa. É por isso que tem pessoas que falam que isso é percebido de forma inconsciente. Tem pessoas que falam: eu estou numa fase de um crescimento muito grande, eu prefiro não me relacionar com ninguém, porque
ela quer garantir que nada irá afetar o crescimento. Se ela tem esse conhecimento que está sendo passado, o que se deve fazer? Primeiro, ter a clara percepção da frequência em que está. Se o setor e a velocidade, o crescimento. Conhecer uma outra pessoa que está na mesma, entre aspas, se fala muito, vibe, ou seja, uma pessoa, nesse caso do ativismo, que também está dentro desse setor quântico e crescendo, aí, claro, enquanto isso estiver ocorrendo, tudo são flores. Tudo, entre aspas, mas a tendência é muito grande de não haver brigas, de se darem bem. Claro que tem questões emocionais envolvendo que podem ser verdadeiros vilões. Tá? Isso é algo que todo mundo sabe. Mas vai existir uma tendência muito grande a tudo dar certo. Se não der certo aqui, é porque um dos lados não daria certo com ninguém. Porque vibrando na mesma frequência, o relacionamento não dá certo, é porque existem questões emocionais fortíssimas por trás afetando, e essa pessoa não adianta. Ela não vai dar certo com ninguém enquanto essa questão emocional ser resolvida. Geralmente, quando eu falo essa questão emocional, geralmente são as sombras, tá? Essas sombras todas que já tratamos no último curso, dentro da nossa mentoria. Esse curso está disponibilizado de forma gratuita na nossa plataforma EAD, igorriquezacursos.com.br, ou no nosso canal no YouTube, Igor Riqueza. Curso Crenças Limitantes e Sombras foi maravilhoso. Compreendido isso, agora tem um outro fenômeno. Isso que eu falei é uma base. Uma base. Agora vamos a outros fenômenos mais específicos, poderosíssimos, que são as questões subliminares, os arquétipos. Todo mundo só foca o arquétipo do sentido de símbolo, estatueta, quadro, imagem, mas os arquétipos, Igor Riqueza, o nome do meu canal, os arquétipos envolvem tudo. Um homem com uma barriga sarada, a barriga sarada é um arquétipo. Uma mulher com aquele glúteo, aquela bunda, aquele bumbum bonitão, todo malhado, isso é o quê? Um arquétipo. A cadeira é um arquétipo. Eu me lembro que quando eu escutei, foi até o professor Hélio Couto. O professor Hélio Couto 50% dos meus estudos segue uma direção do professor Hélio Couto. Até mais um pouco, 60%. Quando eu escutei do professor falando isso, que a cadeira é um arquétipo, eu me lembro que a minha mente bugou. Nossa, cadeira arquétipo? Cara, não estou entendendo mais nada. Então, provavelmente, pode estar acontecendo isso com vocês aí, normal. Normal. Porque se tem logo a ideia, nossa, cadeira é um arquétipo, então, a foto de uma cadeira. Né? Se é arquétipo, o que vem na mente da pessoa é colocar a foto de uma cadeira para ter um benefício. É isso que vem na mente da pessoa. Mas a questão não é essa. A questão é aqui. Qual é a sensação que eu estou tendo ao estar sentado numa cadeira? Se a cadeira me leva a esta sensação, a cadeira é um arquétipo. Quando eu estou sentado nela. Seguindo em frente. Agora vamos falar umas questões específicas que fazem diferença. Como eu falei no início do vídeo, conhecimento é poder, e sabendo ou não se o conhecimento X está fazendo algo negativo ou positivo para alguém, e isso vai ter suas consequências para a própria pessoa em razão do campo eletromagnético, dentro das questões, leis que regem o universo. O que eu vou falar aqui agora, eu vou deixar claro para você, que é o seguinte: se usado de forma negativa, é a mesma coisa de fazer amarração. Sabe o que é amarração?
macumba, essas coisas, mexe com magia, é a mesma coisa. É a mesma frequência, se for usado da forma negativa. Ou seja, as consequências voltam de forma cruéis da mesma consequência que foi dado à pessoa, multiplicado pelo menos por 2. Então, dito isso, o conhecimento é poder e deve ser usado com responsabilidade. Tudo é questão de comandos. Tudo é uma questão de comandos. E por trás desses comandos tem as mensagens subliminares, as palavras arquetípicas, entre outros fenômenos. Quem assistiu à palestra Bioquímica do Amor do professor Hélio pegou uma base, só que, lógico, não tem como ele passar um conhecimento específico dentro de 2 horas. Então, vou falar pontos específicos dessa questão que ele menciona nessa live. E, assim, não só pontos específicos que ele menciona nessa live. Pontos específicos, tá, que também não foram falados, de temas que não foram falados na live, mas que foram captados através dos nossos estudos, unido à meditação. Se alguém quer livros para fazer esses estudos, podem ler aí. Tem o livro do professor Hélio Couto, tá aqui, até aqui perto, cadê? Aqui, esse aqui, Marketing Arquétipos, muito bom. Tem o livro As Armas da Persuasão, excelente. Negocie com qualquer pessoa em qualquer lugar. Tem um outro livro muito bom, Ellen Fisher, Por que Amamos. Tem um livro do O Cérebro Emocional, excelente, entre outros. É claro que isso se você quiser se aprofundar neste assunto. A linguagem subliminar na mídia, algo desse tipo. Flávio Calazans, o autor, esse livro é muito bom também. Quando estamos numa conversa aqui, no que estamos aqui conversando, eu posso estar gerando comandos para você, fazendo você ter atos. E isso ocorre na televisão o tempo inteiro, em livros, em jornais. E preste muita atenção nisso. Temos a mente consciente e inconsciente. As pessoas têm uma enorme dificuldade de entender, de enxergar isso na prática. O que determina é o que está na mente inconsciente da pessoa. Se está na mente inconsciente, está dentro, ela atua conforme o que está no inconsciente, só que ela não sabe que está atuando conforme o inconsciente. É claro que dá para saber, dá, aumentando a percepção, visualizando os resultados. Então, uma pessoa, ela pode, quero muito ter dinheiro, só que no inconsciente está dizendo que dinheiro é algo ruim e ela não vai ter dinheiro e ponto. E aí os comportamentos dela que ela acha que está tendo para ter dinheiro, na verdade, são comportamentos autossabotadores. São comportamentos para não se ter dinheiro. E aí você vai falar isso para ela, ela fala, não, mas eu adoro dinheiro, como assim? Aí explico o conceito de consciente e inconsciente. Ok. Aí quando ela vai praticar, ela dá a mesma resposta. Mas não, ela diz que entende, e dá até uma explicação, né? Eu peço para a pessoa, me explica, consciente, a diferença de consciente e inconsciente. Ela vai lá e explica. Aí quando vai agir, nós vamos falar, não, mas esse comportamento é autossabotagem, é oriundo da instalação do inconsciente. Ela, não, mas como assim? Mas eu amo dinheiro. Entende? Né? O nível compreende o tamanho do problema? Isso é uma linguagem do professor Hélio Couto. O tamanho do problema são níveis, aí são graus de evolução. É o tipo de situação que só se resolve se ter um estudo unido à meditação, senão não se resolve. Por isso, a importância da meditação. Dito isso, vamos lá. O que está no inconsciente da pessoa é o que determina. De forma inconsciente,
neste exato momento aqui, cada um de vocês, de forma inconsciente, sabe toda a minha intenção em estar dando esta live. Se eu tenho uma intenção de ajudar de fato, de forma inconsciente, vocês sabem. Se eu tenho uma... É claro que eu não gosto nem de mencionar essa questão, mas vamos tirar dessa situação aqui. Se uma pessoa está querendo... Um pastor, pronto, vamos lá. Se o pastor está querendo, de fato, ajudar os fiéis, de forma inconsciente, sabe que ele está querendo ajudar. Se o pastor é um safado, bandido, mas mostra para o consciente das pessoas, né? Ele tem atitudes dizendo que está querendo ajudar, inconsciente a pessoa também sabe que ele é safado. Aí vem a pergunta, mas se elas sabem que o cara é safado, por que elas estão lá ainda? Porque lá no inconsciente delas, o que está predominando, a instalação predominante é de se auto-sabotar, etc. Tal. Mais um caso prático para se captar isso antes do que eu vou falar. No relacionamento, se um lado do casal trai, só que vende que não trai, diz que não trai, de forma inconsciente, a pessoa traída sabe que está sendo traída. Inconsciente, ela sabe. Consciente, não. Se ela ficar sabendo conscientemente, como isso aí mexe com um gatilho mental muito forte, né? Aí pode ser pode existir uma tendência a ela, é uma tendência, tá? Uma tendência. Ela, se ela não admite traição, ela não admite conscientemente traição, ela termina, mas a consequência é ela o quê? Voltar no relacionamento e fingir que não está sendo traído de novo, porque no inconsciente diz que ela merece ser traída, ou o pai dela traía a mãe e ela quer estar repetindo o comportamento da mãe, que gostando, vindo a se atrair por um homem que trai, eu digo entre aspas, né? Por que entre aspas, Igor? Não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, eu costumo dizendo é traição mesmo. Ser casado o cara casado ou a mulher casada e tem uma relação sexual com uma outra pessoa, fora do casamento. Essa é a traição que eu estou dizendo. Entendendo essa questão consciente e inconsciente de forma bem clara, vamos lá para os fatores. Essa parte de atração, de relacionamento, é uma coisa muito fácil. Extremamente fácil. Chega a ser ridículo. Né? Ridículo. Basta ativar os hormônios corretos e, respeitando um processo, colocando os arquétipos corretos, e vai gerar aí uma atração. Deve-se entender qual é a finalidade da pessoa, se é algo momentâneo ou se é algo duradouro. Colocando a questão correta e tendo os comportamentos corretos, tudo são flores. Vamos lá. Vou dar aí uns exemplos práticos. Lembra que no meu processo Voltar na Origem, quem fez na última aula, após os comandos, aí chega naquele comando de ressignificação, eu peço para você imaginar um fogo primordial e logo depois uma borboleta, aí eu falo um lagarto que acabou de se transformar numa borboleta. Porque eu estou unindo esses símbolos, o fogo, que é uma transmutação, a borboleta, que é uma mudança. Aí eu falo o lagarto que, né, rasteja, que se transformou numa borboleta, que voa com asas. Olha a questão. Menciono isso, que são arquétipos, unindo ao processo. Se a pessoa fez o processo correto, é tiro e queda. Em 3 meses, assim, no máximo em 3 meses, um grande resultado da vida da pessoa ela vai ter, se fez tudo corretamente. Agora, pode ser que tenha
processos de autossabotagem consciente impedindo a prática da maneira correta e a pessoa não tem o nível de percepção para perceber esta questão. Por isso que eu fazia um trabalho individual antigamente. Era muito bom, só que eu resolvi cessar porque questão de tempo. Questão de tempo mesmo. Nós temos que ter foco, né? Então, no dia a dia, vou falar uma questão de atração de mulher com homem, por exemplo. Uma que é totalmente ignorada. O símbolo do coração. Aquele símbolo do coração, sempre quando eu falo isso, diversas pessoas dizem que não preferem ignorar porque fazem o uso do coração de forma errada, em vez de aprender e começar a fazer o certo, preferem não acreditar e continuar fazendo errado, para se auto-sabotar ou para sabotar terceiros, enfim. Mas o símbolo do coração não é amor. Infelizmente, tem pessoas que falam que é amor. Inclusive, tem pessoas de nome... O próprio professor fala que o símbolo do coração é amor, mas nesse ponto eu tenho certeza absoluta que foi um equívoco. Isso tem 10 anos, né? Então, pode ser que hoje ele entenda que já tem esclarecimento que não seja. O símbolo do coração não significa amor. Coloque isso na sua cabeça. O símbolo do coração não significa amor. Olha para o símbolo do coração. Eu tenho um vídeo falando sobre isso no YouTube. Olha para o símbolo do coração. Tá na cara o que é. É só olhar e você... Um pouquinho de percepção, você vai ver o que é. Olha o símbolo do coração. O que é aquilo ali? Alguém pode dizer? Alguém sabe? O que é aquilo ali? Tá na cara. É só olhar, você vai ver. Isso aí, ó. Falaram aqui, ó. Bumbum, uma bunda. Feminina. Compara um com o outro. Olha, um do lado do outro. Não é possível que as pessoas fiquem tão cegas quanto a isso, não aceitam isso. Só coloca um do lado do outro. Uma foto, 2 fotos, e você vai ver. Só que uma bunda feminina arquetípica. Uma bunda é considerada atraente, tá? Atraente. Só que as pessoas não sabem disso. Então, ficam... E o que o bumbum é? Um arquétipo que atrai. Principalmente os homens. As mulheres, menos porque o bumbum ali é feminino. Se a mulher, né, for lésbica, vai se sentir atraída também. Aí tem diversos conceitos dentro dessa questão, mas sem entrar na questão da sexualidade. Só da atração. Um homem se sente atraído pelo coração. Atração física pelo símbolo. E aí, o que acontece aí são pessoas mandando como se fossem amor. Aí, infelizmente, aí tem mães mandando para filho, a avó mandando para neto, a avô mandando para neto e tudo mais. Mas, assim, não que isso vai ser algo preponderante, porque se existem outros fatores, né, os outros vão ser preponderantes. Não é porque a mãe viu isso para o filho que o filho vai sentir atração pela mãe. Não, calma. Mas esse símbolo está emergindo uma energia nesse sentido. Só que tem uma relação mãe e filho, tem outras questões que acabam abafando isso aí, que são questões que são preponderantes, que abafam. Mas o coraçãozinho seria uma fonte nesse sentido. Ponto. Existe isso, só que vão ter outras questões que vão ser as preponderantes. Ainda bem. Mas, podendo não ter, né, nenhuma, melhor. Né? Atração de mãe com filho. Então, uma mulher que quer gerar atração no homem, ela pode fazer uso desse mocho de forma mais delicada, né? Bota no celular, coloca do lado do nome, por exemplo. O chat está rolando solto aí que eu estou vendo, né? Porque antes as mensagens iam e não apareciam aqui, agora aparece. Depois eu dou uma lida no chat.
Um outro símbolo muito poderoso aí pode ser usado é o diamante, que emana, né, poder. Eu coloquei aqui, ó, você sabe o que é esse símbolo que está aí atrás? Aqui, aqui. É um símbolo que emana magnetismo. Magnetismo. Como se fosse um imã. Um imã, ele puxa. Esse aqui, que eu botei, né? Botei de forma proposital só para vocês verem, tá mais subliminar. Alguém está enxergando? O que tem aqui? O que tem aqui? Podem falar no chat. Aqui. O que está aqui atrás de mim? Alguém visualiza? Está visualizando? Também tem aqui um pouquinho. Alguém está visualizando? Pode falar no chat. Carro. Tem um carro aqui. O carro é altamente sexual. Altamente. Colocando as histórias, colocando esses símbolos corretos, as palavras, pode ser a palavra, dentro de histórias, se tem o comportamento que se quer de uma outra pessoa. Lembrando, e isso faz toda a diferença. Deve-se sempre ter uma mentalidade de querer ajudar a pessoa. Porque se a finalidade for egoísta, o fenômeno vai acontecer do mesmo jeito, tá? Vai acontecer do mesmo jeito, vai se atrair e tudo mais. Vai ser algo temporário, mas vai. Temporário para a pessoa que quer, mas para a outra pode não ser. E é por isso que seria egoísta, né? A pessoa vai lá, faz o proveito e a outra pessoa fica apaixonada. Eu falei isso no curso de magnetismo pessoal. Vai ter o retorno do universo. Porque isso, dependendo da forma que for feita, pode ser uma amarração. Amarração. Porque mexe, é como se estivesse colocando é como se estivesse fazendo uma instalação no inconsciente da pessoa. Isso também vai depender muito do momento de vida em que a pessoa está. Só que, lembra, o conceito que não pode ser esquecido, o conceito que deve ser lembrado, de forma inconsciente, se sabe tudo da outra pessoa, de forma inconsciente. Então, de forma inconsciente, se sabe o momento em que a outra pessoa está. De forma inconsciente, se sabe. Então, de forma inconsciente também, a pessoa pode estar usando as palavras corretas para sabotar, para levantar a pessoa, para atrair, para fazer o que for. Quando o pai ou a mãe tem uma... Isso pode ser em razão de vidas passadas. Né? Lembra aquela situação? Quando o filho mata o pai, ele vem... Quando uma pessoa mata a outra numa encarnação, existe uma... Pode ser que ela venha filho da pessoa que ela matou. O assassino vem como filho da pessoa que matou. Isso é clássico. E de forma inconsciente o pai sabe disso. E aí, de forma inconsciente, ele fica o tempo inteiro sabotando o filho. Aí, para esse filho ter um crescimento, é difícil? É difícil. Deve-se ter um despertar espiritual muito grande. Muitas pessoas que têm pai sabotando, mãe, estudam física quântica, e aí a física quântica é um despertar muito grande. E dependendo do que ela venha a estudar de fato, das ferramentas que ela venha a usar de fato, isso pode ser completamente transmutado. Só que o pai já deixou diversas instalações no sentido de sabotar o filho. Até então, com essas instalações, a pessoa não cresce. Não cresce. Não cresce. E a pessoa sabe quando o pai ou a mãe o sabota. O pai e a mãe não admite, não vai admitir, e ele realmente acha que não sabota, tá? Geralmente é assim. Dentro dele, ele não consegue enxergar que está sabotando o filho. Alguns até enxergam e estão nem aí, continuam. Alguns.
mas a grande maioria não sabe. Ele acha que não está, ele acha que está fazendo bem para o filho. Por mais que o filho fale, pô, pai, você está me sabotando, todo mundo em volta pode perceber e falar, e o pai, essas pessoas são malucas. Que isso, eu amo meu filho. Só que, de forma inconsciente, sabotando, né? Falando que, olha, você é fraco, você não vai conseguir, e não capta que isso é uma sabotagem. O filho fatalmente vai gerar aquela sombra da rejeição. Nisso, ele vai querer ter comportamentos o tempo inteiro querendo a prova de amor do pai, e aí começa. Aí eu já estou invadindo aquela outra seara. Aí começa. Aí, né, fica em depressão para ver se o pai vai querer cuidar dele, aí fica doente para ver se o pai vai querer cuidar, falta trabalho para ver se o pai vai querer cuidar, deixar atrás as contas para ver se o pai paga, porque se o pai pagando é uma demonstração de amor, e aí uma avenida, tá? Outra questão. Agora vamos voltar aqui para o nosso tema. Vou falar essa questão, continuar falando dessa questão de atração. Bom, uma história muito simples de uma mulher que se a mulher quer atrair sexualmente um homem. Eu falo mulher que quer atrair o homem porque é mais difícil para a mulher atrair o homem, porque o homem tem uma tendência muito grande a ser visual. Muito grande. A maioria dos homens, o que importa é a questão visual. Só que essas leis que eu estou falando passa por cima dessa regra aí, do visual. Passa. É por isso que tem algumas mulheres, né, que fisicamente, de aparência, só podem ser nota 2 e estão com homem com uma nota 9. É possível. Não é recomendado. O recomendado é, no máximo, ter a diferença de 2 pontos, tá? Mas acontece por quê? Porque essa mulher, ela, sem perceber, às vezes sabendo, mas poucas sabem, colocou as histórias corretas, dos momentos corretos, e fez a instalação lá e está gerando sintonia. Os dois lá se amam, ótimo, problema nenhum. Se os dois estão se gostando, então é uma coisa boa para os dois. Se ela está fazendo bem a ele, ótimo. Se ele está fazendo bem a ela também, problema nenhum. Vamos lá. Primeiro que toda venda, lembrando, toda venda, para ser perfeita, para ser... E é o que vende, é o quê? A venda indireta. Indireta. Isso é uma máquina de vender. Se a mulher está numa conversa e ela consegue, por exemplo, falar para o homem que o meu último... E isso sem dar a entender que ela está querendo provocar. Numa conversa entre amigos, num grupo, aí chega lá um amigo da amiga, alguma coisa assim, né? Vou dar um exemplo real. Tem um grupo de amigas, aí, né, são 3 amigas conversando, 4 amigas conversando, aí chega lá 2 amigos de uma amiga. Estão lá, não, conversando, tal, pode ser na praia, num bar, pode ser em qualquer lugar. E aí uma fala, nossa, mas amiga, você terminou, né, com fulano de tal, ele era muito maneiro, uma amiga falando para a outra. Por que vocês terminaram? Aí a amiga chega e fala o porquê. Pode ser de diferentes formas de falar esse porquê. Mas o que ela fala é que... Eu vou falar de uma forma direta e depois de uma forma indireta. Ela chega e fala, olha, o fulano de tal, ele era uma pessoa muito boa, não sei o quê, só que fulano de tal não gostava de sexo. Ponto. Ponto. Por quê? Ela não precisa falar, e eu gosto de sexo. Ela não precisa falar isso. Porque já começa a ficar direto. Quando ela fala, fulano de tal não gostava de sexo, por isso acabou, já subentende que ela gosta. Uma mulher deixar subentendido isso no inconsciente do homem, que tenha, né, principalmente se ele está com a testosterona em produção, e os homens considerados mais atraentes para o sexo feminino são aqueles que estão com uma alta produção de testosterona. Os estudos que falam ao contrário são todos mentirosos, não acredite. Na Netflix tem uma reportagem, tem um documentário
falando que não teria a ver isso. Netflix, né? Mas a produção de testosterona é a que faz o homem ficar até mais atraente. Um dos pontos, né? O homem, ele vai, naquele exato momento, lá no inconsciente, ligar uma lâmpada, no sentido de querer. Ele se interessa, né? Não vai querer uma relação por causa disso com a mulher, não. Ele, se interessa. No mínimo, sexo com ela ele vai querer. Mas isso é muito. Para uma mulher hoje, obter sexo é muito fácil, né? Convenhamos. Tá? Mas o X da questão, que é o difícil, é uma mulher visualmente, uma aparência não muito boa, conseguir atrair homens que ela considera alto nível, um nível de beleza mais alto que ela. Esse é o X da questão, que é considerado difícil, mas que eu provo que é fácil, se for usado da forma correta. Num caso desse, né? Vamos supor que essa mulher dessa história, ela tem um nível de beleza mais baixo e o padrão de beleza do homem, nesse caso, maior que o dela, mesmo com essa situação, se ela botar essa história, acendeu a lâmpada lá nele. Se ela poderia ser uma mulher que ele vai sair, cara, nem olho. Ele já vai passar a olhar. Já tem um crescimento, já vai passar a olhar. E aí tem-se uma consequência, uma sequência. Toda uma sequência nisso aí. Eu falei uma história inicial. A questão é você ter criatividade. Porque não adianta ter as historinhas prontas, porque as situações são diversas. Se não houver a criatividade, a pessoa fica presa àquela história dentro de questões específicas. Se a pessoa tem criatividade, tendo esse conhecimento que eu estou falando, ela pode ser magnética, pode gerar atração, tanto o homem quanto a mulher. Vou falar da questão dos homens também, mas vou falar a nível de curiosidade, porque é algo que nem precisaria dizer, né? Porque tem muito mais mulheres do que homens, né? Então, essa questão da oferta e procura, infelizmente, da Matrix é assim, já bastaria. Mas vou falar também porque o conhecimento é poder. Voltando, nesse caso da mulher com o homem. Deve-se ter a criatividade para ter a capacidade de ter histórias em todas as questões. Porém, vamos lá, eu faço uma observação. Isso significa o quê? Jogo deve ser usado sempre. É uma questão que você deve estudar. Isso uma opinião minha particular, Igor Riqueza. Você é um estudo que você deve ter o conhecimento e deixar o flow, seguir o universo seguir, tá? Sempre querendo o bem das pessoas, se preocupando com isso. Se perceber de forma inconsciente, falando algo, você, opa, isso aqui pode estar gerando alguma coisa na pessoa, então você fica atento para não repetir o que você falou. Voltando, deve-se ter a criatividade. Então, mas para se ter a criatividade, deve-se saber também os elementos básicos, os símbolos básicos. Eu vou dizer aqui, nesse caso da atração. O carro, colocando a história de uma forma correta. Viagem, colocando de uma forma correta. As pessoas, eu vejo muitas pessoas aí falarem assim, estou em viagem, não gera nada. Tá? Tem que saber apresentar a situação. Lembrando que se for verdade, vai ter o peso. Se for mentira, vai ter o peso menor. Por incrível que pareça, charuto, luta, charuto, luta, o emotion do coração. E aí, esses
são considerados atrativos. Tem alguns outros. Vai vir na minha mente, eu vou falar. Falei, esses aqui são os principais. Junto a isso, deve-se colocar outras histórias, palavras, em contextos, para estar gerando a produção de outros hormônios. Logo de cara, se tem o contato, se tem o contato, a pessoa está presencialmente, a oxitocina que deve se ter para gerar na pessoa basta. Veja bem, a oxitocina, que é o hormônio que deve fazer gerar na pessoa, basta um toque. Um toque já gera oxitocina. Quando você toca alguém, gera oxitocina. Os outros são dopamina e serotonina. A dopamina é o hormônio que faz acontecer. A pessoa, ela age, ação. A pessoa que produz toda hora, produz, tem vontade e sempre para frente, não fica sabotando, no sentido de, eu estou atrasado, a pessoa faz faculdade, ou faz um curso, estou com aulas atrasadas, tenho que assistir. Não, ela faz a do dia e já olha para frente, e sobra tempo, viés de trás, sempre para frente. Isso é dopamina. Isso é altamente atrativo. E você deve estar emanando essa questão no contato. Pode ser por histórias, pode ser... O melhor de tudo é a própria pessoa ser assim. Aí, isso é altamente atraente. E tem a outra questão, a serotonina. A serotonina é o quê? A serotonina. Felicidade. A pessoa que faz as outras rirem sempre vai ser bem-vindo. Só que se a pessoa só faz a outra rir, vai ter apenas uma relação de amizade, que também é uma coisa maravilhosa. A pessoa que tem a qualidade de fazer as outras rirem. São pessoas preciosíssimas, né? Quem não quer estar perto de uma pessoa que faz a outra rir? Tem uma membra aqui que sempre quando eu ligo para ela, ela me faz rir. De vez em quando eu quero rir, vou ligar para ela. Pum! E é claro que eu não sou egoísta, né? Ligo e sempre pergunto como tá. É uma troca. Tá vendo como é que é um campo eletromagnético? Ela me dá a sensação de me fazer rir. E em razão disso, eu ligo para ela. E quando eu ligo para ela, eu foco na evolução dela também. Né? Unindo, e é um campo eletromagnético, que acontece de forma automática. Oxitocina, o toque. Dopamina é a ação, fazer, agir. As histórias são altamente magnéticas. Qualquer tipo de história. Se você pode contar uma história de alguém que tem esse espírito de ação. Não é nem você, é alguém. Mas o simples fato de você contar a história, a pessoa associa a história a você. Mesmo não sendo você a pessoa lá proativa. Mas se você pegar essa história e contar para ela, ela associa a história a você. Na hora. Se você colocar personagem fictício, também, pode ser também. Claro. Lembrando, quanto mais verdadeiro, quanto mais você se preocupar com a outra, mais forte é. Mas o falso também faz o efeito. Um efeito forte também. É por isso que é perigoso. Vamos a uma história fortíssima. Tá lá essa história é uma história padrão, tá? Que inclusive também o professor Hélio que trouxe. Eu acho que ele tirou essa história desse livro Cérebro Emocional. Com certeza, essa história está lá. Ele tirou de lá. Essa história, se usada de forma leviana, significa amarração. Ok? Essa história que eu vou falar agora. Não está entendendo do que, Daniela? Qual a parte que você perdeu? Só para... Porque essa dúvida é dúvida de todo mundo. O que houve? Pode botar o áudio aí. Por favor.
Então, vou continuar. Eu vou falar uma história que, se a pessoa conta para outra, vai gerar na outra um sentimento X que eu vou mencionar. Ah, tá, desculpa. Desculpa. É que eu li uma mensagem do chat e eu respondi sem avisar que eu estava respondendo a mensagem do chat. Desculpa. Tá? Quando eu falei, a pessoa perguntou para mim se as histórias podem ser fictícias. Eu respondi para ele que pode ser fictícia também. Você pode contar uma história fictícia para alguém, uma história que não existiu. Conta para alguém e essa história fica associada a você. Ponto. Agora, voltando à história amarrativa que o professor Hélio conta na live, na palestra. A história é o seguinte. Vou falar exatamente como se deve fazer. Tá? Isso que ficou... Eu achei que... eu acho que é um complemento bom. Está conversando você e uma pessoa. Opa, tudo bem? Está numa sala de trabalho. Vai lá. Vocês trabalham juntos no escritório. Vocês estão conversando. Vocês podem até não estar conversando, tá? Mas vamos supor que vocês estejam conversando. Pô, o Mitch Goswami começou um curso ontem, não sei o quê, um curso muito legal. Aí o outro, pô, você falou de tal, você viu o Flamengo ontem? O jogo foi assim, assim, assado e tudo mais. Pois é. Aí a pessoa jogou, pois é. Aí tem duas formas de se fazer. Uma é mais difícil que a outra, mas a mais difícil é a mais poderosa. Se a pessoa der uma de, entre aspas, maluco, lembrando que Aristóteles falava, toda grande inteligência tem uma veia de loucura. Se a pessoa der uma de maluco e falar o seguinte, se ele for homem, ele vai falar o seguinte, um homem e uma mulher, ele pode fingir que está lendo aqui, ó. Está lendo. Pô, um homem e uma mulher se encontraram no metrô, se viram no metrô, ficaram se olhando. O trem parou na estação, tá? Olha, lembrando, o que eu estou dizendo aqui, tá? Eu estou ensinando a vocês algo. Por que eu estou fazendo questão? Para a mente de vocês não entenderem que eu estou dizendo uma história querendo amarrar, pelo amor de Deus. É a história do metrô. Tá? Falaram no chat. Um homem e uma mulher se viram, se olham no metrô, ficam se olhando. Ele pode fingir que está... A pessoa que está contando pode fingir que está lendo no computador. Aí falando em voz alta. Aí fica tranquilo, né? Fica mais... E aí ele continua a história. Um homem e uma mulher se olham no metrô, ficam se olhando. O trem para na estação. A mulher não tomou atitude. O homem desceu do trem e foi embora. O trem continuou. E já começa outra. Pô, mas essa minha planta babosa aqui, acho que eu tenho que dar água para ela. Entende? Deixou e foi. Compreendem? Compreenderam? Eu tentei ser bem natural para vocês captarem. Deixou a história. Na mente da pessoa, cria que ela associa a pessoa que está contando a história à história. Qual é a moral aí? Qual é a moral? Alguém capta? Se alguém já sabe porque viu no vídeo, não fala. Alguém consegue captar, perceber a moral? O que fica associado à pessoa que está contando a história? Isso. A oportunidade aparece e vai embora. Ou você aproveita ou você vai perder. E a oportunidade fica associada a quem conta a história. Lembrando, aí muitas pessoas se sabotam nesse sentido. Eu estou dizendo, isso que eu estou dizendo é um padrão, você tem que ter criatividade. Você deve ter criatividade, não é ficar repetindo essa história. Se você é uma pessoa que só repete essa história, você não tem o poder de criatividade de captar outras histórias semelhantes, tá? É um caso difícil. Por quê? Porque o segredo é entender disso e você ser capaz de criar histórias naturais para atrair pessoas para o seu negócio, para você
fazer seus filhos serem pessoas boas, serem pessoas que gostem de estudar, e por aí vai, e usar isso em todos os setores, sempre de forma positiva. E aí vai inconsciente. Mas deve ter criatividade. Porque se você for apenas um papagaio que repete a mesma história, não é nem a finalidade dessa minha mentoria e do curso que está rolando, né? Que tem pessoas que estão fazendo o curso e não fazem parte da mentoria. A finalidade é fazer você crescer, né? Ser uma máquina, se transformar no método humano, que é a minha finalidade de vida também, e caminhar para me transformar no método humano. Eu estou no mesmo processo que vocês. E nunca ficar preso a uma situação. Então, pegue o exemplo e tenha criatividade. Detalhes em que as pessoas costumam se sabotar. Olha a história que foi contada, que o rapaz contaria lá no escritório. Ele falou que um homem e uma mulher se olham no metrô, ficam se olhando, veja bem, ficam se olhando. O trem para na estação e, olha, a detalhe vem agora, e o homem desce do trem. Se é uma mulher contando, ela vai dizer o quê? Que a mulher desce do trem. Se é uma mulher contando e ela fala que o homem desce do trem, não muda nada. Vou continuar, às 10h20, mas vou continuar. Foi compreendido? Foi compreendida essa questão? Vamos lá. Uma outra. Quer chamar uma pessoa para sair? Tanto pode ser uma mulher chamando um homem chamando uma mulher. Chama para comer um bolo. Pô, vou passar de carro aí, vou te levar para comer um bolo. Nossa, isso aí. Simples, né? Simples. Um poder muito forte. Um poder muito forte. Se você contar uma história, então, colocando viagem, carro, bolo, fica altamente poderoso. Bolo também é sexual, tá? Bolo também é sexual. Quando eu falo relacionamento, pode ser um homem, uma mulher, tudo faz. Eu não preciso ficar falando toda hora que pode ser mulher com mulher, homem com homem. Geralmente eu falo, mas eu não vou ficar falando toda hora porque, tá, é uma coisa que tem que ser super entendida. Porque teve uma reclamação que agora sempre tem essas questões. As pessoas devem ser mais leves. Mas vamos lá, seguindo. Vamos falar outros pontos. Luta também é altamente sexual, tá? Luta. Charuto também. O cigarro, fumar, é uma coisa sexual, só que passou também o inconsciente coletivo entendeu ser algo negativo, por causa da questão da saúde que veio à tona, graças a Deus. Mas ainda assim, isso aqui, ó, no inconsciente, apesar de ser prejudicial à saúde, também emana sexualidade. A borboleta é outro fator muito forte que emana mudança. Então, você tem diversas histórias que você pode contar para promover mudança, inclusive nos seus filhos. O filho está lá, não quer estudar, não gosta de estudar e tudo mais. Menciona a história de uma borboleta. Associa a questão de estudo. E ele poderá, se você fizer da forma correta, poderá iniciar os estudos. Fala lá, menciona o colégio que ele estuda, menciona a pessoa, um aluno estudioso, menciona uma borboleta que você viu no colégio, traz traz à tona essa questão, menciona que essa pessoa que estuda tem cara de quem vai ser alguém que vai ter
que vai ser muito bem sucedido, que vai ter sucesso na vida. Use a criatividade. Eu não gosto de passar histórias prontas justamente para provocar aí a criatividade de você. A Morgana está falando, temos que saber onde colocar a borboleta. Isso que é muito difícil. Não é muito fácil. Isso é muito fácil, tá? É difícil, dizer que é difícil é porque não se está refletindo sobre isso. Quando você para e pensa, reflete, fica fácil. Fica muito fácil. Eu dei o exemplo do processo voltar na origem, né? Associando a borboleta ao processo. Bom, dito isso, vamos fazer o nosso voltar na origem. Eu queria... A maioria das questões que eu queria passar, eu passei. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Faça aqui agora, por gentileza. Pode abrir o áudio e falar. Lembrando, me veio aqui agora. Essa aula era para acabar agora às 10h30, mas vamos fazer o voltar na origem. E eu quero falar mais um pouco, vai ser mais longa. Quem não puder também, depois assiste a gravação. Tem as questões dos gatilhos mentais. Os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais mexem no comportamento automático das pessoas. Mexe com o cérebro reptiliano, onde a pessoa age, pode ser por sobrevivência, etc. Lembrando que, se você pegar o gatilho mental e associar a questões positivas, ótimo. Problema nenhum. Se você associar a questões negativas, péssimo, porque você vai estar fazendo mal às pessoas e vai estar se prejudicando. Vou mencionar alguns principais aqui, rapidinho. Inclusive, o que eu uso muito aqui. O gatilho, quando eu falo no início da live que no final da live vou fazer uma prática, isso aqui é um gatilho mental. Associo a mente da pessoa, já deixo na mente da pessoa a informação de que no final da aula vai ter um procedimento poderoso. Puf. Isso é algo ruim? Não, é algo bom. Mas mexe diretamente no inconsciente. Diretamente. Associa o final da aula a algo poderoso. Ou seja, cria na pessoa uma necessidade de ficar a live inteira. Começamos a live 8h40, 8h45, são 10h30. Acabaram de sair agora 2 pessoas, tá? Todo mundo estava aqui. Acho que iniciou com 95, mas foi a maior parte do tempo 91. 3 pessoas saíram agora. Ah lá, estão saindo agora. Esses gatilhos mentais. O outro, escassez. O gatilho mental da escassez, se você colocar escassez, e quando eu falo colocar escassez, você pode usar isso em todos os setores da vida. Quando é mencionado que são poucas vagas, quando é mencionado palavras que geram escassez, por exemplo, secreto gera escassez na hora. Isso tudo são gatilhos mentais poderosíssimos. Ainda bem que nas propagandas eles trabalham muito com essa questão subliminar, só que tem uma parte quântica que não é acreditado, que também faz muita diferença. Se eles unissem um ao outro, aí seria um desastre. Na verdade, desastre já é. Né? Vou dar exemplos aqui. Exemplos. A Coca-Cola, na década de 80, ela colocou, né, no meio de uma propaganda uma mensagem de voz muito rápida e baixa que não dava para captar, nem escutar e nem se perceber. No sentido assim, no meio da propaganda ela botou, compre Coca-Cola. Pum. É claro que ela colocou numa posição estratégica, logo depois de uma imagem arquetípica de pessoas bonitas, etc. Compre Coca-Cola.
associou, né, as pessoas bonitas ao compra Coca-Cola de forma subliminar. A pessoa, todo mundo quer, em razão do ego, ficar bonito. Pessoas, o que decorreu, a mente associou Coca-Cola a ficar bonito. As vendas aumentaram, não sei porcentagem, tá? Mas sei 15. Não, foi mais, foi algo bem significativo. E aí começa, né? E um detalhe que não existe nada regulando isso até hoje, não existe nada regulando isso. Ou seja, um anúncio pode fazer isso, colocar situações subliminares que está dentro que a legislação permite. Aí colocam foto, né, de pênis ereto, símbolos fálicos, né, e por aí vai. E fazem as associações. Tem uns casos que requer uma pesquisa mais profunda ainda, que não vem ao caso contar a pesquisa profunda, mas são questões curiosas. Tem um filme, acho que foi Psicose, o filme. Eu acho que foi Psicose o nome do filme. Foi no Psicose? Se não foi algum outro filme correlato. Que quando no momento da morte, um cara tá matando lá a mulher, ou uma mulher matando o cara, colocaram no fundo o som de porcos. Veja bem, colocaram no fundo o som de porcos sendo mutilados. Pá. Sabe o que isso gerou? Alguém sabe? Alguém já conhece essa história? Conhece esse fenômeno? Gerou tesão. 50% das mulheres ficaram com tesão, pronto. Grosso modo. 50%. 50%! Ou seja, o som de porcos sendo mutilados causa atração sexual na mulher. Por quê? Aí é uma coisa muito profunda. E existem outros, tá? Outras questões aí. Então, gatilhos mentais, sempre. O mais forte, reciprocidade. Tá? Só para finalizar, que é importante falar dentro dessa aula. Reciprocidade. Quando se ganha alguma coisa, cria-se a necessidade de retribuição. É claro que isso é uma coisa lá na mente. Quando se dá alguma coisa, cria-se a necessidade de retribuição. E por que isso? Aí é quântico que explica, campo eletromagnético. Né? Cria-se a necessidade de retribuição. Agora, se a pessoa vai entender que se o que está dando a ela é algo bom ou ruim, aí vai depender da mente, aí vai depender do que estiver na instalação da pessoa. Então, não vai achando que você, eu vou dar isso, vou receber isso. Né? Se você dar algo que você acha que é bom, mas a pessoa entende como ruim, ela vai te devolver algo ruim. Se você der algo ruim e a pessoa, lá na mente inconsciente da pessoa, for entendido que se algo ruim é algo bom, ela vai te dar algo bom, que para ela é bom. Também tem isso. Tendo essas questões. Mas, assim, é quase que líquido certo isso. Só que, em razão desse entendimento no inconsciente da pessoa, esse padrão de ruim ou bom ser diferente, cada um tem o seu conceito de ruim e bom, e não só esse conceito de ruim e bom, assim como, né, em razão de traumas e tudo mais, crenças limitantes, isso estar envolvido, pode ter um choque aí nesse sentido. Outra, eu falei da escassez, eu falei da retribuição, da reciprocidade, da escassez, esses gatilhos do tempo. Para passar para você um que pode ser benéfico. Esse é muito também muito forte para vendas, que é a pessoa a associar. Tem um caso, vou contar esse rapidinho, bem rápido, 1 minuto. Teve um caso, essa história está no livro As Armas da Persuasão. Uma mulher vendia joias numa joalheria.
ela foi do navio vender joias para pessoas que chegavam, né, lá na cidade, via navio, e o navio estava nos portos, iam ficar 2 dias nos portos, ela foi lá vender joias, não vendeu nada. Ela ficou meio... A dona da loja, isso é uma história real. Ela ficou meio frustrada e pediu para a funcionária que iria trabalhar no dia seguinte levar as mesmas joias no mesmo navio. Não, no mesmo navio, assim, de nível. Pessoas do mesmo nível, um outro navio, mas um mesmo nível, o mesmo patamar, idêntico, pessoas da mesma classe, etc. Um outro navio que estava lá. Era para ela diminuir 0. Uma diferença grande, né? Para você ver o quão de lucro já tinha aí. Ela diminuiu 0 do valor. Vamos supor, se era R$2.300, ia ser vendido por R$230. Exatamente essa diferença. E falou para a pessoa de tirar 0 e ir lá vender as joias. E de algumas joias que poderia tirar 0. Eles estavam inflacionando para tentar ganhar dinheiro, né? Um navio com navio de luxo e tudo mais. Pessoas, né, muito bem, né, consideradas dentro da questão financeira classe A, cliente classe A. Só que a funcionária, ela entendeu colocar 0 e não tirar 0. E ela colocou 0 e foi, vendeu tudo. Vendeu tudo. Quando a dona voltou, ela viu, nossa, vendeu tudo, que bacana, não sei o quê. Aí ela pensando, pelo menos eu mantive, né? Acho que vendeu pelo preço de custo. Quando foi ver, a funcionária tinha acrescentado 0. Essa funcionária deve ter virado, no mínimo, aí uma gerente da loja dela. Porque as pessoas dão valor àquilo que é caro. Já pressupõe, ela já associa, a mente associa de forma automática algo caro a algo alto nível. De cara, se é caro, é bom. Lá na mente, tá? É isso aí. É uma situação poderosa. É claro que a pessoa pode fazer isso. Vamos supor, eu poderia botar a minha mentoria R$2.000. Beleza, eu ia gerar na mente de muitas pessoas que a mentoria, né, é algo de outro mundo, não sei o quê. Mas mesmo fazendo isso, se a pessoa não tem o dinheiro, não adianta. E como a finalidade é ajudar aquelas pessoas também que, né, estão precisando, esse gatilho mental eu nunca nem pensei em usar. Na mentoria. Na mentoria. Outro... Só para finalizar, e então fazemos o Voltar na Origem. De repente, vou conversar com vocês aí, se de repente a gente faz o Voltar na Origem em outra... Na próxima live. Vai ser vocês que vão escolher, tá? Porque por mim eu fico aqui até 3 horas da manhã, até 5 horas da manhã. Por mim, ótimo, estou preocupado com vocês. Meu propósito de vida, para mim, só lazer. Uma questão que atrai muito também, e essa faz toda a diferença, tá? Se você conseguir... Para o homem, eu enxergo, eu visualizo que para o homem é mais fácil. Mas pode ser que para a mulher também seja, e eu não esteja visualizando o como. Vou explicar. As mulheres têm o yin mais elevado, a tendência, isso é uma tendência das mulheres terem o yin mais elevado e o yang mais baixo, e o homem ter o yang mais elevado e o yin mais baixo. A mulher, quando ela tem o yang baixo e ela começa a trabalhar o yang, ela se torna mais magnética para os homens. Fato. E a mesma coisa, o homem que já tem o yang elevado, ele começa a trabalhar o yin, ele vai se tornar mais atraente para as mulheres. Lembrando, né? Eu estou levando em consideração que já tem no parte do homem um yang, né? Pelo menos considerável, e a mulher
tem um yin considerável. Porque tem pessoas que tem mulheres que têm o yang 0 e tem o yin 2, 3, nível 2, 3. Aí, 2, 3, metáfora. Aí não adianta. Vamos lá. Como se trabalhar isso? Eu falei que para o homem é mais fácil, porque é claro que eu, como homem, eu penso muito em como aumentar o yin. Então, eu já vou né, no automático. Para aumentar o yin, basta ter comportamentos. Veja bem, preste muita atenção. Não é ter comportamentos femininos. Basta ter comportamentos típicos de mulheres que não são atrelados à sexualidade. Certo? Eu digo isso porque para o homem não achar que se eu ficar feminino eu vou aumentar o yin. Não estou dizendo isso. Né? Pode até, assim, pode até ser que aumente, tem a tendência a aumentar, mas não é para fazer isso. Tem comportamentos que aumentam o yin sem tirar a masculinidade do homem. Por exemplo, cuidar de uma planta. Já falei isso várias vezes. Cuidar de uma planta. O cuidar do animal, vírgula, não da forma que se é cuidado. Cuidar do animal, as mulheres têm a tendência, veja bem, têm a tendência a ter uma percepção muito maior acerca do animal como ser vivo do que o homem. Para o homem, o animal é mais um animal mesmo. A mulher já, de forma inconsciente, sem ela saber, ela já capta uma... Tem mulheres também que não, mas a maioria das mulheres visualiza o animal como um ser vivo, que merece carinho. Né? O homem já pega, bota a coleira grossa, nem vê se a coleira está meio apertada, pega, faz cair no animal, taca no chão assim. A mulher não, a mulher pega, faz o carinho, coloca no chão. Porque isso é um yin mais apurado. Quando o homem aumenta o yin, ele fica mais, ele tem essa apuração, um animal mais fortalecida. E se ele, por força de vontade, aumentar essa questão, essa percepção relacionada ao animal, ele também aumenta o yin. Quando ele passa a cuidar de uma planta é muito fácil, compra uma planta e cuida. Eu sempre falo para comprar a babosa. Inclusive, vai ser uma prática, ter uma babosa vai ser uma prática obrigatória lá no grupo intermediário. Tá? Do grupo intermediário tem estamos com tivemos uma mudança grande do grupo intermediário dentro da mentoria, em que o crescimento vai ser constante para aqueles que acompanharem. Quem não acompanhar vai ser retirado do intermediário. Tá? Se porventura alguém do básico se interessar, aí busque saber com alguém que já esteja lá, como, e já chega até mim sabendo como as questões todas, aí a gente pode ver se vai poder entrar ou não. Tá? Mas já cheguei até a mim sabendo tudo qual é a nova proposta lá do intermediário. Então, trabalhar o yin, lembrando, a meditação trabalha os dois, yang, yin e yang. Faz o homem se tornar mais atraente para as mulheres. Para as mulheres, deve-se trabalhar o yang. Fazer uma observação. Para se entender esta questão, essa psicologia feminina, masculina, a diferença, tem um livro, esse livro é um livro de curioso, mas muito bom. Tem dois mesmos autores. O nome é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E o outro é Homens são de Vênus, mulheres são de Marte, ou o contrário. É um livro para curioso, mas que explica questões básicas de psicologia que prova e detalha o porquê que existem essas determinadas diferenças e fala as diferenças. Diferenças essas que são ignoradas pela maioria. Vou falar um caso só. E diferenças essas, motivos de diversas brigas, que se fosse entendido o porquê existem as diferenças, não haveria brigas. Vou dar um caso, que eu sempre cito também. Um exemplo. Um casal no ar-condicionado, no quarto, com o ar-condicionado ligado, está frio. O homem, né, que tem o yang mais elevado e não tem o yin trabalhado, ele é o que? Racional. Se ele quer que a mulher desligue o ar, ele vai falar para a mulher:
Meu amor, desliga o ar-condicionado para mim, por favor. Ou vai falar, diminui a temperatura do ar-condicionado. Vai ser direto. A mulher, se ela quer que lá o marido dela desliga o ar ou diminui a temperatura do ar, ela vai falar o quê? Ela vai falar o quê? Nossa, que frio, assim. Vai nem falar, nossa, amor, que frio. Não, assim, ela vai falar assim, nossa, que frio, uma tendência, tá? Isso é um caso. Aí vai ter mulheres, não, mas eu não faço isso aqui, tá? Não vou nem entrar nesse mérito. Entendi. Eu tô falando um exemplo. E no que a mulher fala, nossa, que frio, na mente dela, ela está falando, meu amor, desliga o ar-condicionado. Só que o homem, a mulher fala, ai, que frio, o homem fala, não acho que tá frio, não. E volta lá pro futebol dele. E a mulher, lá na mente, tá? E isso tudo no campo do inconsciente. Quando não é consciente mesmo, o que ela acha que o cara tá cagando, desculpa o termo, cagando e andando, tá nem aí para ela. E isso já é uma energia negativa que vai se acumulando. Uma reunião desses fatores é o motivo de uma briga. Aí a briga vem por um detalhezinho que nem merecia briga, mas o que está por trás é a reunião dessas rejeições, que na verdade não foi rejeição, foi uma falta de percepção do homem e uma falta de percepção da mulher também. O homem é racional, não adianta. Tem diversos casos aqui de exemplos, histórias que eu conto, que pelo homem ser racional, ele não entende. A mulher entende e o homem não entende. E tem questões também ao contrário, contrárias, que deve ter mais racionalidade, aí o homem capta e a mulher não capta. Não vou mencionar as histórias aqui porque tem vários exemplos aqui, porque eu poderia falar. Vamos lá. A mulher para aumentar o yang. A mulher para aumentar o yang. A melhor forma da mulher aumentar o yang é através do aumento da dopamina, que provoca aquele sentimento de liderança. Né? A mulher que lê um livro de liderança, naquele momento que ela lê o livro de liderança, ela aumenta o yang. Naquele exato momento que a mulher tem qualquer tipo de atitude que emana uma ação em conjunto, que emana liderança, ou que emana ir para frente muito grande, lembrando, não é só proatividade, porque proativa, muitas mulheres sem o yang também são. Não é só questão de proatividade, tá? Não é. É uma proatividade ligada mais à força bruta, não no sentido da mulher estar de se forçar alguém a fazer. Como é que eu posso colocar em palavras isso? Aquele espírito, aquela visualização, aquele olho de águia, de olhar adiante o que vai acontecer, saber o que está por vir, ter essa percepção. Isso trabalha muito o yang, tá? Porque lá na pré-história, o homem saía para caçar, então ele enxergava de longo alcance. Já a mulher ficava dentro da caverna, cuidando das crianças e tudo mais, então a percepção dela ficava mais ali, junto. Por isso que quando vai dirigir um carro, a mulher tem a tendência a dirigir mais lento e o homem ele consegue ser mais rápido, porque ele dirige olhando lá na frente, consegue o campo de visão, ele olha lá na frente, vai daqui até lá na frente. Já a mulher, ela se concentra aqui, não olha lá na frente, então ela vai, tá? Até logicamente por prudência, tem a tendência a dirigir mais devagar. Se for aberta uma geladeira lotada, a mulher quer algo, ela vai abrir e vai olhar, vai no alvo e sai. O homem, ele abre e fica assim, ó, um tempão. Depois ele pega o alvo. A mulher era mais certeira, porque a percepção dela a curto prazo é muito maior do que a do homem, e a do homem de longo prazo é maior. Levando isso para negócios, por exemplo, quando a mulher tem a tendência a não enxergar muito a longo prazo, o homem já sim. E quando a mulher trabalha isso, o yang dela aumenta. E quando o homem trabalha a percepção de curta distância, o yin dele aumenta. Esse livro é muito bom, tá? Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Ele explica todas as questões aqui e dá detalhes. Bom, agora é com vocês. São 10h50, voltar na origem. Eu queria fazer de forma mais forte. Para mim, eu faço.
Mas já são 10h50, eu não sei se todo mundo vai... Já saíram, né? Mais 10 pessoas. O que vocês acham aí? Fala aí, faço ou não faço?